5h16, nós estamos de volta aqui com os Bastidores do Poder, pela Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Ô Cláudio, hoje o Supremo retomou aquele julgamento que trata do estabelecimento do marco temporal para discriminação ali das reservas indígenas. O julgamento tá rolando agora. Tem uma série aí de inscritos, né, para falar nesse julgamento, lideranças indígenas, enfim, partes interessadas nesse julgamento como um todo. Questão polêmica, né, Cláudio? Ao que parece, tende a se arrastar um pouquinho mais aí pelas próximas sessões do Supremo, hein? É uma polêmica relativa, né? Na verdade, essa é uma polêmica criada por um bando de gente que quer forçar a barra para anular um artigo da Constituição. Está lá na Constituição, de maneira muito clara, o estabelecimento do marco temporal. O que é o marco temporal? A Constituição protege as terras indígenas ocupadas por índios até o momento em que a Constituição entrou em vigor. É simples assim. Os índios que estavam onde estivessem localizados, né, vivendo em suas terras, aquelas terras estavam, portanto, asseguradas para eles. E pronto, né, estabeleceu-se esse marco temporal. Mas o que é que tem acontecido ao longo do tempo? Né? Muitos vigaristas, sobretudo ongueiros, né, que ficam por trás, ficam manipulando os índios, com interesses que ninguém sabe direito quais são. Eu acho até que são interesses econômicos, interesse na terra, interesse em explorar as riquezas desses locais, né? Ficam manipulando os índios e os colocando como se fossem seus escudos humanos, né, digamos assim, para tentar de todas as maneiras alterar a Constituição. É uma brutalidade o que está acontecendo, né? O que se espera é que o Supremo Tribunal Federal se recupere do erro gravíssimo que cometeu, por exemplo, na decisão relativa à demarcação da reserva Raposa Serra do Sol. Aquela decisão trágica do Supremo Tribunal Federal acabou provocando ruína nos índios e nos moradores daquela região. Índios e não índios conviviam pacificamente, trabalhando juntos na produção de arroz, o que fazia de Roraima, se não o maior, o segundo, mas no máximo o segundo maior produtor de arroz do Brasil. Hoje não produz nem 1 quilo de arroz. Mais nada, absolutamente nada. Simplesmente a demarcação da terra indígena serviu aos interesses das ONGs, do discurso político de um bando de oportunistas, e os índios, estes foram os que mais sofreram e ainda sofrem as consequências. Muitos índios morreram doentes, morreram com doenças potencializadas e agravadas por quadros depressivos graves, que os tornou dependentes de drogas, de álcool e etc, etc. Foi isso o que provocou aquela decisão do Supremo Tribunal Federal. Portanto, assim, qual é a grande lição daquela decisão equivocada? É que os ministros do Supremo têm o dever, na verdade, de zelar pelo que consta, o que está na Constituição. Não tem que estar atendendo ao interesse, sabe-se lá qual, desses ongueiros. Olha, minha gente, a superprodução por trás, à volta dos índios, aqui em Brasília, é um negócio impressionante. A riqueza da produção, entendeu? Parece coisa de produção de escola de samba. É um negócio assim com requintes, né, que nunca se viu. Tem gente investindo dinheiro. Fica lá os caras preocupados e tem que ficar mesmo, né, com financiamento de manifestações contra o Supremo, não sei o que e tal. Olha, eu tenho a impressão que o Ministério Público faria muito bem ao país, a Polícia Federal também, se investigasse quem é que está financiando tudo isso. Essa gente trouxe para Brasília 6 mil índios, quase todos já foram embora, mas trouxe para Brasília 6 mil índios. Quem bancou isso? É caro trazer 6 mil índios em ônibus, né? Aqueles ônibus né? Aqueles de turismo, etc. A produção aqui o acampamento com caixa d'água, sabe? Impressionante aquilo, né? Uma coisa muito, muito, muito requintada, muito cheia de detalhes assim, que os índios, né, se eram ou se fossem índios autênticos, aqueles que estão lá na reserva, aqueles que estão lá tocando a vida, eles não teriam a capacidade de mobilizar tantos recursos. Foi coisa muito cara. Essa mobilização de índios custou muito caro. Quem é que está por trás disso?
quais são os interesses econômicos que estão por trás de uma situação em que faça com que se desrespeite o marco temporal que está determinado na Constituição, né? É preciso apurar essa questão. Então, assim, o que se espera mesmo é que os ministros do Supremo decidam, né, em favor do interesse do país, né? E isso envolve o interesse dos índios, evidentemente, né? É preciso que, com a sua decisão, que quem sabe venha a ser adotada hoje, há uma expectativa de que pode ser que alguém peça vista do processo, etc. Mas se for adotada hoje, que venha a ser adotada no sentido de garantir paz no campo, né? Porque a atuação desses pilantras, desses oportunistas, ongueiros que ficam ali insuflando os índios, tem provocado conflitos em várias partes do país. Tem lá os fazendeiros legalmente estabelecidos, com escritura da terra, né? Mas aí, insuflado pelos zongueiros, os índios chegam lá, essa terra aqui é minha. E aí começa o conflito, né? Começa o conflito. Eu já lembrei aqui antes, e vou lembrar de novo, a frase célebre do ministro Marco Aurélio Mello, na votação da Raposa Serra do Sol, né? Quando disse que, se o marco temporal não for respeitado, né, aí os índios que ocupavam alguns locais, né, ele usou até de ocupação pretérita, a expressão que ele usou, com o requinte da linguagem que caracteriza o ministro Marco Aurélio. Ele lembrou, ele disse, no Rio de Janeiro, por exemplo, nada vai impedir que os índios tamoios ou seus remanescentes se apresentem como proprietários legítimos de toda a Zona Sul Carioca, né? E queira usar esse princípio para expulsar todo mundo de suas casas. Isso aqui é meu, né? Então, assim, para evitar esse tipo de conflito que só interessa a gente que não quer o bem do Brasil, o Supremo Tribunal Federal precisa reafirmar exatamente essa questão do marco temporal, né? Eu estou aqui procurando uma foto, vou mandar para você. Uhum. Eu não sei se podemos mostrar a foto, mas a foto é uma foto aérea, uma foto de drone, né? Feita de uma manifestação noturna na Praça dos Três Poderes, e que tem a frase que é o mote desses ONGs, né? Brasil, terra indígena. Assim, é como se eles considerassem todo o nosso país pertencente aos índios, né? Só que no Brasil tem muitos índios, graças a Deus, mas também tem muito mais não índios, né? E como é que vai ser isso, né? Quem é que vai suportar uma situação de conflito que jogue índios contra não índios, né? Uma convivência que tem sido pacífica? É preciso que as autoridades prestem muita atenção na atuação desses zongueiros, a maioria dos quais estrangeiros, né? Estrangeiros. E a gente não sabe, eles não dizem, né, o que é que eles, afinal de contas, estão pretendendo com tudo isso, mas uma boa investigação certamente encontraria as respostas que todos precisamos.